Fala, gás nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Nessa aula nós vamos falar da tabela periódica dos elementos químicos. Vamos estudar aí como que ela é organizada e que tipo de informação ela pode trazer para gente. Vem comigo! Aqui, a nossa tabela periódica, ela organiza os elementos químicos em ordem crescente de número atômico, ou seja, em ordem crescente de número de prótons. Nós temos aqui o hidrogênio, que tem número atômico igual a 1, aí nós viemos aqui para o hélio, que tem número atômico igual a 2, aí depois lítio 3 e assim sucessivamente. Aqui neônio 10, aí depois começa o sódio aqui com 11, então ela é organizada de modo que o número atômico está em ordem crescente, tá bom? E se a gente está aumentando o número atômico, você concorda comigo que à medida que a gente vem para baixo e para a direita, nós aumentamos o quê? A massa atômica do nosso átomo. Ou seja, quanto mais para baixo eu venho e quanto mais para a direita eu venho da minha tabela, maior é a quantidade de prótons e nêutrons que nós temos no núcleo do nosso átomo. Maior é a massa do nosso átomo. Beleza? Segundo, a nossa tabela periódica ela é dividida em colunas, tá? Que nós chamamos de grupos, e em linhas, que nós chamamos de períodos. Os grupos, eles reúnem elementos químicos que possuem propriedades químicas semelhantes. Então, todo mundo que está aqui no mesmo grupo, eles possuem propriedades químicas semelhantes. Já as propriedades físicas, elas vão variar à medida que a gente aumenta a massa atômica desses elementos, tá bom? Então, a propriedade física, ela varia à medida que quanto mais para baixo eu venho, maior é o meu átomo, mais pesado ele é, e as propriedades químicas de cada grupo são semelhantes. Belezinha? Agora, cada grupo pode ter um nome específico ou pode ter o nome do primeiro elemento que o compõe aqui. Por exemplo, esse grupo aqui é chamado de alcalinos, tá? E começa com lítio, sódio, potássio. O hidrogênio não faz parte, ele tá aqui, mas ele não faz parte, ele não é um metal alcalino, tá bom? Então o hidrogênio ele tá aqui, mas os metais alcalinos começam aqui com lítio, sódio, potássio, esse é o grupo 1. O grupo 2 é chamado de metais alcalinos terrosos. O grupo 13 é a família do boro. Aqui nós temos a família do carbono, família do nitrogênio. O grupo 16 aqui do oxigênio são os calcogênios. O grupo aqui do flúor são os halogênios. E aqui por último nós temos os gases nobres. Fechou? Ok, professor. E os períodos? Bom, os períodos eles trazem pra gente o número de níveis que cada átomo tem. Olha só, então quem está no período 1 quer dizer que só tem uma camada na eletrosfera, só tem um nível onde tem elétrons distribuídos. Quem está no período 2 quer dizer que os elétrons estão distribuídos em 2 níveis de energia. Então tem 2 camadas ali onde os elétrons estão distribuídos. Quem está aqui no nível 7, nós temos o quê? 7 camadas de elétrons, né? 7 níveis de energia onde esses elétrons estão distribuídos. Ou seja, quanto mais para baixo eu venho, mais camadas o meu átomo tem, maior vai ser o meu átomo, ok? Então o átomo é a distância do núcleo até a última camada de eletrosfera que ele tem. Beleza? Então quanto mais para baixo eu tenho mais camada, e nós sabemos que a eletrosfera é muito, mas muito maior do que o núcleo. Então quanto mais camada, quanto maior for a eletrosfera, maior é o tamanho do meu átomo. Então o raio atômico, ele aumenta à medida que nós viemos aqui para períodos maiores. Combinado? Gás nobre, nós podemos também classificar os grupos da nossa tabela. Os grupos que eram da antiga família A, tá? Da antiga família A, que é o grupo 1, 2, do 13 ao 18, são chamados de elementos representativos, tá? Então, essa parte aqui, que eu separei por esse pontilhado, e essa outra parte aqui são os elementos representativos. O hidrogênio também é um elemento representativo, mas tem que lembrar que ele não é um metal alcalino, tá? Ele não tem propriedades químicas semelhantes a nenhum grupo aqui da tabela periódica, tá? Então a gente está representando ele aqui, mas a gente tem que lembrar que ele é uma peça à parte, tá? Então esses grupos aqui são os elementos representativos.
Esses aqui que eram das antigas família B, tá? Nós temos aqui os elementos de transição externa e nós temos esse outro grupo de elementos aqui, que são os elementos de transição interna, que eles estão representados aqui somente por uma questão estética, tá? Senão a tabela ia ficar muito comprida, a gente retirou eles daqui e colocou aqui somente por uma questão estética, combinado? Pronto, guys nobre, essa é a divisão atual da nossa tabela periódica. Ela é dividida em grupos e períodos e em elementos representativos, transição externa e transição interna. Agora, vamos ver como que nós podemos dividir a nossa tabela periódica baseado na propriedade física e química dos elementos químicos. Então vem comigo. Aqui, guys, então vamos dar uma olhada na divisão baseada nas propriedades químicas e físicas dos elementos químicos. Nós temos aqui, ó, do grupo 1 até o grupo 3, onde eu coloquei esse verdinho aqui, aquilo que nós chamamos de metais. Então tudo isso aqui é metal, incluindo os elementos de transição interna, ok? Aqui do 14 ao 18, nós temos os ametais, ou seja, não metais, que têm características opostas aos metais. E aqui em verde nós temos os semimetais, que são aqueles elementos de transição, que têm características de metais e de não metais, combinado? Só que é o seguinte, semimetais, a IUPAC não recomenda mais esse tipo de classificação. A IUPAC fala que não existe esse negócio de semimetais, tá? Para a IUPAC, o germânio, o antimônio e o polônio são metais e esse resto aqui são ametais. Porém, tem uma série de exercícios e uma série de livros didáticos que ainda trazem isso como semimetais, por isso que eu estou deixando aqui essa questão dos semimetais. Tá bom? Então nós temos aqui 3 grupos de acordo com as propriedades físicas e químicas. Os metais, tá? Que é toda essa galera aqui. Os semimetais, que são esses elementos que têm características entre metais e ametais, estão ali na transição. E os ametais, que é aqui do grupo 14 até o grupo 18. Fechou? Ok, professor, entendi essa classificação. Mas quais são as características dos metais? Bom, vem comigo. Aqui, guys, os metais eles correspondem a cerca de 80% da nossa tabela periódica. E as características deles são as seguintes: eles são bons condutores de eletricidade e de calor, eles possuem brilho característico, eles possuem cor prateada, né? Claro, a gente tem algumas exceções como o cobre, que é aquele dourado avermelhado, e o ouro, que é dourado. Possuem alta maleabilidade, que é a capacidade de formar lâminas, alta ductibilidade, que é a facilidade de formar fios. Geralmente, eles possuem elevados pontos de ebulição, de fusão e densidade. Eles são sólidos nas condições normais de temperatura e pressão, né, com exceção do mercúrio, que ele é líquido. Eles reagem com ácidos, formam óxidos básicos e tem tendência a formar cátion, ou seja, eles têm tendência a perder elétrons, beleza? Então, se essas são as características dos metais, quais são as características dos não metais, dos ametais? Pô, vai ser o oposto do metal. Se o metal é um bom condutor de calor e de eletricidade, os ametais já são maus condutores de calor e de eletricidade, com exceção do carbono grafite, que nós falamos lá na nossa aula de alotropia. Não possuem brilho, com exceção do iodo e do carbono grafite também. Geralmente possuem baixos pontos de fusão, ebulição e densidade, né? De novo, com exceção do carbono grafite e do diamante, que possuem altíssimos pontos de fusão. Eles possuem baixa maleabilidade e ductibilidade. Nós podemos encontrar os ametais nos 3 estados físicos, né? Nós temos, por exemplo, o enxofre, que a gente encontra no estado sólido, o bromo, que se encontra no estado líquido, e o oxigênio, que está no estado gasoso. Não reagem com ácidos, têm tendência a formar ânions, ou seja, tem tendência a receber elétrons. Então tá tranquilo, nós sabemos as características dos metais, o oposto é o metal. Então você não precisa decorar os dois, você sabe o que é metal, você já sabe o que é um ametal, é tudo que o metal não é, combinado? Agora, guys, tem um grupo especial aqui de ametais, o grupo 18, tá? Dos gases nobres. Isso mesmo, os gases nobres são ametais, mas eles têm um comportamento muito interessante, pois eles são praticamente inertes nas condições normais de temperatura e pressão.
tá? Ou seja, eles não reagem com outros elementos e nem entre eles na CNTP. Agora, cuidado, é errado você dizer que gás nobre não reage. Gás nobre reage em condições específicas de temperatura e pressão. Olha vocês aí reagindo com a gente. Não é verdade? Aqui, pô, todo mundo reage com ciência e ação. Então, em condições específicas de temperatura e pressão, né? Todas essas condições que nós oferecemos para vocês, os gás nobres vão reagir. Tá? Então, gás nobre não reage, são praticamente inertes na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão. Eles não reagem nem com outros elementos, tá? E nem entre eles mesmos. Eles são encontrados aí sozinhos, isolados. Então, eu encontro o hélio na forma monoatômica. Ele não se liga com ninguém. Diferente se eu pegar o gás hidrogênio, ele é o H2. Se eu pegar o gás oxigênio, ele é o O2. E tudo isso está bem ligado com a configuração eletrônica, com a quantidade de elétrons que eles têm na camada deles e que vai ajudar bastante a gente na nossa próxima aula de ligação química. Então nós vamos voltar neles daqui a pouco. Combinado? Aqui, guys, para a gente encerrar essa aula, eu só queria falar para vocês a tendência de alguns comportamentos que nós podemos observar na nossa tabela periódica. Vem comigo. Olha só. Nós falamos que à medida que nós aumentamos o período, nós estamos, na verdade, aumentando o número de camadas, o número de níveis de energia que nós temos no nosso átomo. E nós sabemos que a eletrosfera ela é muito, mas muito maior do que o núcleo. Então, quanto mais camadas nós temos, maior vai ser o nosso átomo, maior vai ser o raio atômico. Então, nós podemos dizer que o raio atômico, tá? O raio atômico numa tabela periódica, ele aumenta de cima para baixo, tá? Então, quanto mais para baixo eu tenho, mais camadas eu tenho, maior vai ser o meu átomo. Agora, dá uma olhada aqui. Vamos analisar. Nós analisamos olhando a coluna. Então, cada vez que eu venho para baixo, eu aumento o raio atômico. E no período, como que o raio atômico se comporta? Olha só, vamos pegar o césio, que está no sexto período, ou seja, é um átomozinho aí que vai ter 6 camadas, ok? E vamos pegar o polônio, que também tem as mesmas 6 camadas, porque também está no sexto período. O césio, ele tem número atômico igual a 55, ou seja, ele tem 55 prótons no seu núcleo. O polônio tem 84, ou seja, ele tem 84 prótons no seu núcleo. Nós sabemos que o átomo é eletricamente neutro, que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, se ele tem 84 prótons, ele vai ter 84 elétrons distribuídos nessas 6 camadas. E no césio a mesma coisa. Nós temos aqui 55 prótons, então nós vamos ter 55 elétrons distribuídos nessas 6 camadas. Agora diz para mim, gás nobre, aonde nós temos uma maior força de atração? 55 atraindo 55, 55 prótons atraindo 55 elétrons, né? Cargas positivas e cargas negativas, ou em 84 prótons atraindo 84 elétrons. Aonde a força é maior? Aqui eu tenho mais carga se atraindo. Então, se eu tenho mais carga se atraindo, você concorda comigo que esse átomo ele vai ser mais compacto? Que essa eletrosfera vai ser menor porque nós temos 84 prótons atraindo 84 elétrons? Sim. Então o raio atômico, ele aumenta à medida que eu venho para a esquerda, tá? Então, quanto mais para baixo e quanto mais para a esquerda, maior vai ser o meu raio atômico, porque aqui eu tenho 55 puxando 55. É uma força de atração mais fraca do que 84 puxando 84. Então vamos dizer que aqui vai ficar mais soltão, tá? Então nós temos aqui uma eletrosfera levemente maior do que essa daqui, onde nós temos uma maior força de atração entre as cargas. Belezinha? Tá? Então o raio atômico na nossa tabela periódica, ele aumenta de cima para baixo, tá? E da direita para esquerda. Combinado? Aqui, guys, por que eu tô falando esse negócio de raio atômico com vocês? Porque isso impacta em duas propriedades muito importantes e que estão presentes em todas as provas. A primeira delas é a eletronegatividade. Tenho certeza que você já ouviu esse nome.
Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons em uma ligação. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui o flúor ligado com o hidrogênio. Eles estão compartilhando aqui um parzinho de elétrons. E o flúor, como nós já sabemos, ele é muito eletronegativo. Então ele vai atrair esse parzinho de elétrons aqui para perto dele nessa ligação. Isso é eletronegatividade. Nós temos até uma sequência para isso, né? Que é o von Klebriski pH, não é verdade? Aqui, ó, onde o flúor é o elemento mais eletronegativo, certo? Então aqui, ó, flúor, oxigênio, nitrogênio. Tenho certeza que você sabe, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Mas por que nós temos essa sequência? Por que o flúor é o elemento mais eletronegativo? Olha só, isso está justamente ligado com o seu raio atômico, tá? Por quê? Olha, o raio atômico ele não aumenta para cá? Sim. Então quer dizer que aqui nós temos o elemento que tem o maior raio atômico, tá? É o elemento mais grandão da nossa tabela periódica, tá bom? Mais grandão mesmo, tá bom? E aqui nós temos o elemento mais pequenininho da nossa tabela periódica, que é o flúor, tá? Porque está exatamente no oposto. Se ele é o menor elemento, que tem o menor raio atômico da nossa tabela periódica, o que isso quer dizer, guys? Quer dizer que o seu núcleo, que tem lá 9 prótons, por ele ser um átomo bem pequenininho, o seu núcleo ele acaba exercendo influência sobre os elétrons dessa ligação. Ora, o flúor tem duas camadas. O flúor tem duas camadas, ó, está no nível 2, tem 9 prótons no seu núcleo, tem 9 cargas positivas aqui. Todo mundo que se ligar com o flúor, pelo flúor ser tão pequenininho, é claro que os prótons do núcleo dele vai exercer atração pelo elétron da eletrosfera do outro. E isso, ele está cobiçando as coisas dos outros, tá? Então o hidrogênio que chegou aqui bonitinho, tadinho, inocente, com seu elétron em sua única camada, quando chegou perto do flúor, que é pequenininho, os seus prótons aqui, justamente por ser pequenininho, tem grande influência aonde? Na eletrosfera do outro. E acaba atraindo, então, nessa ligação, o elétron dele. Por isso que ele é o mais eletronegativo. E é claro, ó, depois vem quem? O oxigênio, ó. Tem 8 prótons e é pequenininho, só tem 2 camadas. Depois vem quem, ó? Nitrogênio, tá bom? E aí depois acaba que vem pro cloro, que tá aqui embaixo, que já tem o dobro de prótons. Né? O cloro já tem 17 prótons, então a gente tem uma camada a mais, mas agora eu já tenho 17 prótons exercendo uma atração. Tá bom? Então é por isso. Então está intimamente ligado com o raio atômico. E se um elemento químico ele é muito eletronegativo, ou seja, ele é doidão para ganhar elétron. Ele sai atraindo os elétrons de todo mundo. Ou seja, ele é muito reativo. Então, quanto mais eletronegativo, quanto mais eu caminho para esse lado da tabela periódica, mais reativos são os meus elementos químicos. Olha que interessante, não é verdade? E eu ainda posso complementar isso. Então, se eu tenho a maior eletronegatividade, eu sou mais reativo, eu tenho mais vontade de ganhar elétrons, ou seja, a minha tendência de formar ânions é maior. Eu sou o quê? Eu sou um ametal modelo, não é verdade? Esse é o ametal que todo mundo queria ser, quanto mais pertinho do flúor. Fechou, guys? Uma belezinha, entendeu isso? E qual que é a outra propriedade que nós temos para falar? A eletropositividade, que é justamente o oposto da eletronegatividade. Né? Se a eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de atrair, a eletropositividade é a capacidade que o átomo tem de deixar o elétron ir embora. Ok? E quem vai deixar o elétron ir embora com maior facilidade? O átomo grandão. Porque se ele tem muitas camadas, se ele tem 7 níveis de energia e tem poucos prótons no núcleo, como que esse próton, essa quantidade, vai exercer influência pelo elétron lá da última camada? Não é mais difícil? Eu tenho poucos prótons no núcleo à medida que eu venho para cá, tá? E eu tenho muitas camadas. Então a influência do meu núcleo nos elétrons lá da última camada, ela é muito baixa. Então esses elétrons, eles escapam com facilidade.
E aí que entra. Se esses elétrons escapam com facilidade, maior é a tendência desses átomos o quê? Reagirem, porque eles dão com facilidade os elétrons. Se eles dão com facilidade os elétrons, maior é a capacidade deles formarem cátions. Olha só, então maior é a reatividade desses metais, é o metal modelo. É o metal que todo mundo queria ser. Mas metálico é o caráter, né, desse metal, né, à medida que a gente caminha para esse lado da tabela periódica. Tá bom? Então estão aí 3 propriedades, né, raio atômico, eletronegatividade e eletropositividade, que são muito importantes, pois estão relacionadas com a reatividade dos materiais, tá, dos elementos químicos, e que vai ser muito importante para as aulas de reação química e de ligações químicas que nós vamos estudar ainda durante o nosso curso de revisão. Combinado, Gaiola? Então, um grande abraço e eu vejo você na nossa próxima aula. Reage!